Em 2016, o jovem Lucas, de apenas 19 anos, foi brutalmente assassinado por Francisco, um pastor conhecido como Neném, após começar a namorar a ex-mulher dele. Durante anos, Francisco perseguiu e ameaçou a família da vítima, até ser morto em 2020. Hoje, Cledilson dos Santos Gomes, pai de Lucas, é acusado de ter encomendado a morte de Francisco como vingança, algo que ele nega veementemente nesse tribunal. Mesmo tanto tempo depois, 2016 até 2020, o Francisco ainda estava perseguindo sua família? Tava. E a gente sempre ouvia boatos dos amigos dele em Parnaíba quando eu ia. Vamos mais sossegar quando não te pegar, quando não pegar seu filho. E o meu medo não era nem tanto de eu morrer, meu medo era do outro meu filho morrer. Tanto que meu filho hoje não está aqui, nesse plenado aqui, porque meu filho é depressivo. Meu filho mais nunca voltou o que era. Você registrou a ocorrência aqui em Brasília? Não cheguei a registrar a ocorrência aqui em Brasília. Não cheguei a registrar a ocorrência, registrei lá em Parnaíba. Certo, Parnaíba, então desde de agosto de 2020 não registrou. Lá em Parnaíba também eu cheguei a conversar muito com a... Esqueci o nome da juíza lá, uma baixinha lá. Eu conversei muito com ela também, com a juíza. Chegava a conversar, que eles deixavam a gente conversar com ela. Certo, então em agosto de 2020 você viu que o Francisco estava aqui em Brasília e que estava continuando a perseguir sua família. A morte se deu em outubro de 2020, então agosto, setembro, 2 meses depois. Você teve algum contato com o Francisco entre agosto e outubro de 2020? Não, senhora. Não. Senhora. Então, vamos diretamente para a morte dele. Você encomendou do Cadmo essa morte dele? Você conhecia o Cadmo? Não conheci o Cadmo. Você conheceu o Cadmo quando? Eu conheci o Cadmo aqui na cadeia. Aqui na preventiva ou aqui agora? Nas audiências? Nas audiências, isso, nas audiências. Você veio conhecer nas audiências. Ele disse que te conhecia, e por que ele falaria isso? Ele pode ter me conhecido lá, porque eu sou muito conhecido lá no Paranoá. Muito, eu sou um serralheiro muito conhecido. Você andava armado? Não, senhora. Já teve arma? Já. Teve arma aqui em Brasília ou lá em Parnaíba? Não, aqui em Brasília. Teve arma por quê? É porque a gente mexe com o comércio, né? Sempre mexi com o comércio. E o que foi que aconteceu com essa arma? Era um revólver, uma pistola? Era uma pistola. Essa arma é um trabalhador que trabalhava junto comigo se acidentou com ela no meu carro. E eu acabei tendo que responder por porte de arma. Ele se acidentou no meu carro, e tanto que ele teve esse acidente, mas eu respondi só pelo porte, o fato dele mexer na arma que estava dentro de uma luva. Foi quando isso? Não tenho muita recordação, não. Mas tem tempo, tem uns mais de 9 anos. Então tem tempo. E foi feito o que dessa arma? Essa arma foi apreendida, mas não foi nem apreendida. E foi perdida? Ou a justiça ficou com essa arma? Ficou com essa arma. E depois dessa arma, você teve alguma outra? Não, senhora. Não? Não, senhora. Não quis mais mexer com isso, não. Certo. Como é que você ficou sabendo da morte do Francisco? Eu fiquei sabendo da morte do Francisco na segunda-feira, que me ligaram. Estava trabalhando, me ligaram. Eu estava sabendo que mataram o Francisco aqui em Brasília. Quem te ligou? Não me recordo. Só sei que me ligaram. Mas foi da polícia? Foi amigo? Não. Alguém me ligou e falou, dá uma olhada aí no jornal e você vai ver. Aí foi quando eu fiquei sabendo. Você chegou a conversar com o Cadmo nessas oportunidades de audiência, na prisão, a perguntar para ele, porque ele estava falando isso, que você encomendou esse homicídio? Não. Depois aqui no presídio aqui, eu não tive mais contato com o Cadmo. Mas ele falou isso na delegacia. E você foi denunciado por isso. Então, você já teve outra audiência aqui, né? Que você falou, você ficou até em silêncio. Fiquei em silêncio. Pois é, nessa audiência você teve contato com o Cadmo? Tive. E você já sabia, porque nessa audiência foi lida a denúncia, então foi avisado para você que o Cadmo estava dizendo que você que encomendou. Eu cheguei a falar com ele, ele falou que só falou isso para se defender. Para se defender, mas ele confessa um crime para se defender? Falou que se falasse que foi eu que tinha mandado, ele poderia ter saído lá no dia da audiência. Acabou me envolvendo numa coisa que eu não... Certo. Deixa eu só abrir marca para o tempo todo isso aqui. Tá travando aqui, eu não tô conseguindo abrir o depoimento extrajudicial. Vou passar. Tem mais alguma coisa que você queira falar? A coisa que eu tenho também a falar, né, que no dia lá que ele chegou a atirar no meu filho, a Jeane deixou bem claro, né, que
que foi o Francisco que tinha matado meu filho. Inclusive, quando eu cheguei lá para socorrer meu filho ainda ficou por volta de mais ou menos uns 10 minutos vivo, tentando falar, querendo falar comigo alguma coisa, e a Jeane no chão, se revirando, só gritava, foi o neném que atirou em nós, foi o neném que atirou em nós. Aí eu peguei e falei, mas como assim? Ela, foi o neném, e um tal de galego. Esse galego é que até hoje eu não sei quem é esse galego, mas... Você sabia qual era a igreja que o Francisco estava atuando? Não, senhora. Não sabia. Não. Tá ok. Ministério Público? Obrigado, Excelência. Boa tarde, Cledilson. Boa tarde, vocês. Cledilson, o senhor acabou de dizer que não conhecia o Cadmo, mas o Cadmo, no interrogatório dele, lá na polícia, e aqui hoje, disse que conhecia o senhor, que inclusive planejou com o senhor o crime com alguma antecedência. Falou ainda que seria por conta da morte do seu filho, para cobrar a morte do seu filho. Como é que uma pessoa que não conhece o senhor, que o senhor também não conhece ela, da onde que ela tira essas informações todas para implicar o senhor, sendo que ela nem conhecia o senhor, como o senhor está dizendo? Eu não sei te informar, meu filho também era muito conhecido, senhor. Meu filho tinha muitos amigos ali onde eu moro. Muitos amigos meu filho tinha. Meu filho tinha muitos amigos mesmo. Meu filho era conhecido quanto eu. Mas era muito conhecido. E eu não tenho relação nenhuma com o Cadmo. Tá bom, estou satisfeito, Excelência. Defesa de Cadmo? Boa tarde, seu Cledilson. Boa tarde. Eu gostaria de saber se o senhor sabe se o Cadmo conheceu o Lucas. Eu não sei. Eu creio que sim. Creio que ele conhecia o meu filho. Mas você acha que ele conheceu ele da onde? Daqui de Brasília. Há quanto tempo o senhor veio aqui para Brasília? Sim, é igual eu acabei de... Depois do ocorrido lá. Igual eu falei, né, para Vossa Excelência aqui, que a minha vida sempre foi essa vida corrida, né? Eu sempre tive essa vida muito corrida. Inclusive, até falaram aí, né, que eu falava muito com a menina do ônibus aí, e eu falava mesmo muito com ela, porque tanto eu vendia passagem para ela, como eu vendia para mim ter passagem, para fazer as passagens mais baratas para mim, porque minha vida era essa, era indo e vindo. Eu trabalhava no Parnaíba e no Piauí. Então, meus filhos, o Lucas também, depois que ele ficava aqui em Brasília, ia para Parnaíba, ficava aqui em Brasília, ia para Parnaíba, tanto ele como a minha outra filha mais velha. Nesse período aqui que você morou em Brasília, foi sempre ali na Fazendinha que você morava? Sempre na Fazendinha, nunca mudei de endereço. Você sabe me dizer se o Cadmo ele possuiu alguma desavença com o Francisco? Eu não sei te informar. Sem mais, Excelência. Defesa de Cledilson? Obrigado, Excelência. Cledilson, isso tudo que vem, essa tragédia vem acontecendo na sua vida, qual o sentimento e dor que tu sente hoje? Eu tenho o sentimento que eu tenho, né, de tristeza, né, de ter perdido meu filho, né, e de eu estar aqui nesse lugar quase há 3 anos, fora da minha esposa, fora dos meus filhos, deixando meus filhos aí, graças a Deus, já estão grandes, estão trabalhando, estão me ajudando aqui nesse lugar. Mas é muito difícil o que eu estou passando, além de ter perdido a minha liberdade, né? Ter perdido meu filho, e estou passando por tudo isso aqui hoje. Estou aqui nesse plenário aqui junto com os jurados aqui, junto com os juízes aqui. Não pensava de passar por isso aqui hoje, eu me encontro nesse lugar aqui, mas é muita dor. Muita dor. Para mim está sendo muito difícil, gente. Sou um cara que sempre trabalhei na minha vida. Nunca tive desavenças. Onde eu moro, todo mundo gosta de mim. Nunca ninguém falou mal de mim. Todo mundo gosta de mim. Sou um cara que sempre trabalhei desde os meus 14 anos. Trabalhei 15 anos numa firma. E hoje eu trabalho por conta própria, mas sempre trabalhei. Nunca tive desavença, assim, de um vizinho nenhum. Com ninguém na sociedade, né? Sempre fui uma pessoa de boa sociedade. É isso, né? É dor, né, mesmo? Muita dor nesse lugar aqui. Eu não desejo esse lugar aqui para ninguém. Cledilson, as ameaças do Francisco foram grandes. Demais. O senhor veio para Brasília através de paz. Foi Através isso? de paz. Algum momento, a morte do seu filho foi em 2016 16. e a do Francisco foi em 2020. O senhor respondeu ou aqui no Distrito Federal ou lá em Parnaíba. O senhor foi
teve alguma ocorrência policial, alguma ação, né, imposta, alguma denúncia que o senhor tinha ameaçado Francisco? Não, senhor. Momento algum, meu senhor Francisco. Sem mais perguntas, fico satisfeito, excelência. E jurados, tem algum esclarecimento a ser feito? Não, então declaro interrogatório. Doutores, eu vou dar um intervalozinho para que os jurados vão ao banheiro, porque nós vamos agora iniciar a fase de debates pelo Ministério Público. Vamos ter então 2 horas. A juíza condenou Cádimo Eduardo Lopes Silva e Cledilson dos Santos Gomes por homicídio, após decisão dos jurados no Tribunal do Júri de Águas Claras. Cledilson pegou 13 anos e 4 meses de prisão. Cádimo, 15 anos e 6 meses. Ambos foram absolvidos da tentativa de homicídio contra uma segunda vítima. A pena será cumprida em regime fechado e eles seguem presos. Curtiu o vídeo? Inscreva-se no melhor canal de cortes de tribunais e afins no YouTube. Louvado seja o Senhor!